Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Uma coisa que eu vou falar é até doido, mas eu estou feliz aqui de falar com vocês hoje. O pastor tem forçado tanto que acho que o medo vai indo embora devagarzinho. Vamos baixar nossas cabeças um pouquinho. Senhor, venho te agradecer agora pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. De podermos ministrar um pouquinho da tua palavra, Pai, sobre esse assunto tão interessante que é a unidade, Senhor. Eu peço agora, Pai, que mesmo através de mim, Pai, que eu não sou merecedor e não sou capaz, o Senhor me use, Pai, para eu passar para os meus irmãos o que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que possamos entender a importância da unidade no meio cristão, Pai, a unidade do Seu Espírito na nossa igreja, Senhor. Eu peço que abençoe a vida de cada irmão aqui presente, Pai, que eles abram o coração, Pai, e que Tua palavra vá como uma flecha certeira, trazendo mudança de vida, Pai. Que a gente possa sair daqui diferente do que entrou, Pai. Melhores, Pai, e mais sábios sobre a Sua palavra, Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, irmãos. Bom, como eles pedem de vez em quando, o tema da palavra eu pus até nome. Chama a Santa Unidade. Eu baseei a palavra em Efésios 4:3. Se você quiser projetar, Rosa, eu vou tentar ler pelo meu tablet, porque aí eu não vou conseguir enxergar, não. Não dá para tentar. E a palavra de Deus diz: façam todo o esforço para conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, quando o pastor manda os temas do mês para a gente, né? Cada mês fica mais difícil, porque você lê uma palavra lá, que nem o mês passado, vivendo com Cristo. Pode ser tanta coisa, né? Você não sabe o que fazer, você começa a pensar, até a hora que você se entrega e pede a direção do Espírito Santo. Esse mês foi mais cabeludo ainda, porque a hora que eu recebi a palavra unidade, falei, Jesus, como vai linkar a unidade com a igreja, né? O que isso tem a ver com a gente aqui? E comecei a orar. Depois que você começa a orar, você começa a ver que unidade significa tanta coisa. Eu estava conversando com o Arnaldo, com o Cido lá fora. Unidade pode ser uma medida. O segundo é uma unidade de tempo. Unidade pode ser uma questão de distância, quilômetros é uma unidade. Unidade pode ser, até comentei com ele, se você pegar um conjunto de unidades de um negocinho chamado néfron, você criou um rim. Se você pegar uma unidade, ou várias unidades de neurônios, você forma um cérebro. Então a gente começa a ver que tudo que está na nossa vida acaba sendo relacionado à unidade. E inclusive a nossa unidade, que eu chamei de a Santa Unidade, que é a nossa unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um tema que tem muito a ser falado, mas o principal, a gente tem que entender que essa unidade, nos dias de hoje, com a polarização que está, sabe, a gente vê briga por causa de política, a gente vê briga por causa de união, de opinião. A gente vê que a falta de união das pessoas, de unidade, está sendo a cada dia bombardeada pela própria sociedade. A unidade faz mal para a sociedade moderna hoje em dia. E a gente vai ver durante essa palavra que a nossa meta é exatamente o contrário. É ter essa unidade, essa união entre as pessoas, principalmente no reino de Deus. Eu separei a palavra em 5 tópicos. Vocês me conhecem, eu vou ser conciso e não vou chorar. O primeiro tópico chama-se Fundamento da Unidade. Eu baseei ela em Efésios 4, de 4 a 6. Não precisa nem projetar, Rosa. Eu dei uma resumidinha. E os versículos dizem: há um só corpo e um só Espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos entender esse princípio da unidade. A unidade divina é formada por nós, com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus. E o que a gente tem que entender, o que Deus solicitou para a gente, olha a responsabilidade que Ele deu para a gente. Nós somos a base dessa unidade. A gente seria o pé dessa unidade que mantém ela de pé. Claro que Deus é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele desejar, mas Ele delegou a nós essa base. Então a gente tem que entender o quê? Que mesmo a gente sendo não iguais, nós somos semelhantes, porque somos seres humanos, mas a gente não é igual. Cada um tem sua marca. O João Micael tem a marca de ser magro, eu tenho a marca de ser mais gordinho, o Arnaldo tem a marca de ser um pouco mais alto, mas todos têm a sua marca perante Deus. E essa marca, nesse momento, é ignorada por quê? Porque nós juntos formamos o corpo de Cristo aqui na terra. E olha a importância que tem você formar um corpo. Na Bíblia diz, né, o que seria de um corpo se fosse só perna, ou se fosse só braço. Ou seja, a gente foi designado para ser cabeça, não cauda. Mas esse corpo é formado por cada um de nós, com a nossa marca registrada.
E qual que é a diferença desse corpo formado por nós? É aquilo que está em Eclesiastes 4:12, que é o cordão de 3 dobras. Um cordão único mais fácil de romper, um de 2 dobras pode ser um pouco mais difícil, mas o de 3 dobras é praticamente impossível de romper. Então, devido a essa nossa posição perante Jesus, esse importante sacrifício que Ele cometeu por nós e nos deu a honra de ser a base dessa relação, a gente tem que lembrar o quê? A gente não tem o direito de desistir. A gente não pode ser fraco. Por quê? Para essa unidade continuar de pé, o corpo de Cristo está fiel aqui e ativo no planeta Terra, depende completamente da gente. Problema todo mundo tem, mas a gente tem que entender o quê? Que a gente não pode desistir no primeiro problema. As guerras só vão acabar, e depois eu até falo com meus pacientes, né? Depois dos 40 anos, as dores também. Se um dia quem tem mais de 40 anos abrir o olho, está sem dor, irmão, pode olhar para o lado que vai ver uma mão furada do seu lado, você está no céu. Então são coisas que a gente vai começar a aprender a conviver, por quê? Porque faz parte da nossa meta aqui na Terra. E qual que foi que Jesus dedicou a gente? Ser o corpo dele e lutar para isso. O segundo ponto mais interessante, né? Vocês já devem até saber, mas quem que é o inimigo principal dessa unidade? É o diabo, como o pastor falou no sábado, né? Ele vem para matar, roubar e destruir, mas o principal, o que faz a gente cair nas armadilhas dele e começar a quebrar nossa unidade? Rose, por favor, coloca Provérbios 13:10. Eu vou ler na minha versão aqui, e diz assim a palavra de Deus: da soberba só resulta a contenda. Aí eu estava orando hoje de manhã, eu vi que não é só a soberba, a gente pode trocar aquela palavra soberba por mais 2 palavras: orgulho. Do orgulho só resulta a contenda. E uma que é muito difícil para nós, que é a falta de perdão. Da falta de perdão só resulta a contenda. Ou seja, irmãos, o orgulho, a soberba, a falta de perdão são as armas que o inimigo mais usa contra a gente. Por quê? Eu já conversei várias vezes com o pastor, né? O diabo não é inteligente, ele é burro. A diferença é que ele tem muito tempo para aprimorar as mesmas técnicas sempre. Vocês podem reparar, quando a gente cai num pecado, cada um tem uma fraqueza. Um aconteceu da pornografia, outro do adultério, mas não muda a isca. O diabo usa sempre a mesma isca. O que ele tem são milênios para aprimorar essa técnica. E cada vez que ele manda uma flecha que quebra a sua humildade, que faz você ficar um pouco soberbo, um pouco de orgulho, automaticamente você já sai da base do corpo de Cristo. Você começa a abandonar. E o perigo não é só você abandonar. Com o tempo, essa divisão, essa falta de unidade com o corpo de Cristo acaba te matando, fisicamente e espiritualmente. Então a gente tem que ficar sempre alerta. Por quê? Porque o diabo não muda a estratégia, ele só aprimora essa estratégia. A gente tem que estar constantemente em oração para detectar a hora que essa flecha vem e a gente usar nossas armas, né? A técnica que ele usa é muito antiga, de guerra, né? Como que o diabo age? Ele usa aquela frase, né? Dividir para conquistar. Eu até pensei num exemplo, né? Que a gente tem que enfrentar uma nação que está contra o nosso país. Seria mais fácil a gente enfrentar essa nação, ela vindo só com um soldado ou ela vindo com um exército? Essa pergunta, se fosse há 1 mês e meio atrás, eu não saberia a resposta. Por quê? Porque se um soldado poderia ser o Chuck Norris, aí o negócio ia ficar difícil, porque o Chuck Norris acabava com tudo sozinho. Mas como ele faleceu, eu fico na hipótese que é mais fácil a gente enfrentar um exército sozinho. Então o que a gente tem que se preparar? A gente, como corpo unido, irmão com irmão, a gente tem uma força que através de Cristo é imbatível. A gente pode de vez em quando perder batalha, mas a gente nunca vai perder a guerra. Só que a gente tem que saber o quê? O conjunto, unidade divina, é infinitamente superior a você tentar enfrentar qualquer coisa com a força do seu braço. Mesmo que for uma coisa fácil, que você olha e fala assim: não, eu sou capaz disso, eu tenho capacidade. Irmãos, vai por mim, velho. Já passei muito por isso. A gente não tem capacidade de nada. A gente é praticamente incapaz. A gente não tem capacidade nem de ficar vivo. A gente só fica vivo pela graça de Deus. E imagina se separar desse corpo que protege a gente, né? Outro exemplo que eu achei bem interessante nos dias atuais, mas lógico que não acontece aqui na CCPA, né? Grupo de WhatsApp, grupo de igreja, grupo de família. Como é fácil a gente ter um desentendimento de opiniões, causa briga, um não conversa com o outro, um sai do grupo, a hora que se encontra pessoalmente, também não querem nem ter o desejo de conversar, pedir perdão.
Porque eu falei com o pastor, né? Pedir perdão, gente, não é automaticamente esquecer o que a pessoa fez. Eu penso assim, você está enforcando uma pessoa que te magoou demais. O pedir perdão é você tirar a mão do pescoço e deixá-la sobreviver. E com o tempo essa mágoa vai ser apagada pelo Espírito Santo com certeza. Porque se fosse assim, eu também já tinha saído da igreja. Porque em nenhuma igreja tem ninguém perfeito e eu sou especialista também em magoar os outros. Por quê? Porque eu falei no comecinho. Toda vez que a gente tem uma mágoa, uma falta de perdão e nos isola do corpo de Cristo, nos leva à morte física e espiritual. A espiritual pode até achar que não é agora, mas a gente vai descobrir no juízo final e não vai ser agradável. E a morte física? Eu separei 2 imagens de um exame de uma paciente minha, bem interessante, para vocês verem como a quebra de unidade causa uma coisa absurdamente estranha. Ô Rose, põe aquela imagem número 1. Vocês não vão entender, tá? Mas isso aqui é uma lâmina de sangue. Se a gente reparar, vocês conseguem ver as hemácias. Elas são não iguais, mas são semelhantes, tá? Você vê que é um tecido homogêneo, contínuo, todo bonitinho. Essa paciente, infelizmente, ela teve uma leucemia. Olha quando uma célula dessa aqui se quebra e sofre uma mutação, olha o que se transforma a unidade. Põe a próxima, por favor, Rosa. Olha o tamanho da célula que não faz parte do sangue dela. A gente pegou isso aqui no começo, ela fez uma cirurgia, deu tudo certo, ela está bem, era uma senhora de 42 anos na época. Lá eu só apaguei o nome, a Rosa me xingou porque eu apaguei feio, não sei mexer muito com isso. Mas para vocês entenderem, olha um sangue saudável, quando a unidade de uma célula é quebrada, o que se transforma? Em morte. Isso, se a gente não tivesse diagnosticado a tempo, ela teria falecido por causa disso. Ou seja, toda unidade, até no nosso corpo, é importante. Por quê? Porque sem ela não tem como manter a saúde. A parte espiritual, o não ir à igreja. O que vai fazer com as nossas vidas? O não ir à igreja vai te separar desse corpo de Cristo. E a gente isolado, a gente sempre vai ser suscetível aos ataques do inimigo. A gente pode até conseguir resistir um tempinho, mas com o tempo o que incomodava a gente começa a se tornar normal. Por exemplo, eu não vim um sábado, sinto falta dos irmãos, sinto falta do louvor, sinto falta da palavra. No segundo sábado, eu já reparo que eu não fui na igreja e já tinha começado o culto meia hora. Falei assim, mas depois eu vou na quarta-feira e encontro os irmãos. No terceiro sábado você não volta mais. Por quê? Porque a gente não tem noção que o diabo não para 24 horas de tentar nos enganar, de tentar nos dribliar, de tentar tirar a gente do caminho que Jesus criou para nós. E a gente não estando junto aos nossos corpos, quanto mais isolado a gente está, mais fraco a gente fica. É só pensar naquele filme do Náufrago. Eu sei que vocês são tudo novinho, mas lembra do filme do Tom Hanks quando o avião dele caiu no mar? Ele ficou naquela ilha 5 anos sozinho. Ele começou lá gordinho. Como que ele acabou? O bicho parecia um esqueleto, ele só tinha barba e cabelo. Então por quê? Sozinho é impossível você manter a sanidade mental e a saúde corporal, principalmente a espiritual. Aí a gente tem que saber que o quê? A gente vem na igreja, mas não vem por vontade. Eu não venho para ver a beleza do Arnaldo, eu não venho para cumprimentar as meninas. A gente vem por necessidade. Porque se aqui a gente não reabastecer nosso tanque, a gente não receber o alimento que vem de Deus, a gente pode até aguentar alguns dias em jejum, mas mais que 3, 4 a gente não consegue. Então a gente tem que saber o quê? Que a diferença que a gente tem que ter no mundo espiritual, principalmente com o compromisso com a obra do Senhor, é aquela que eu sempre falo da criança. O adulto faz o que tem que ser feito, a criança faz o que tem vontade. Só que a gente está num ponto da nossa vida que a gente vai acabar sendo cobrado, caso a gente seja vencido por aquele dia que você chega em casa e fala assim, mas eu estou com uma preguiça, não vou hoje. Chega em casa e fala assim, nossa, eu resolvi tanto problema que eu não vou poder ir hoje. Eu vou assistir online. Irmãos, eu não posso nem medir porque minha mulher está aí, né? As poucas vezes que eu assisto online, eu só acordo no amém. O pastor começa a pregar, meu olho... Não dá, gente. Por quê? Você está no sofá da sua casa, num ambiente gostosinho, quentinho. Você pode ir lá estar assistindo o culto com um prato de comida do lado igual eu fiz. Você não fica acordado. E eu falei para o pastor, tive uma palavra dele que eu assisti umas 8 vezes, porque sempre na mesma parte eu dormia, e foi a parte que me trouxe a revelação. O inimigo é tão sujo que ele tenta até tirar de você o alimento que vai fazer diferença na sua vida. Ou seja, não podemos ser vencidos por isso. E para isso a gente tem o quê? Os caminhos para preservar a unidade. Que Deus separei como base Efésios 4:2, né? E a palavra de Deus diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros por amor.
Então, quais são os 3 pontos principais para você conseguir perseverar nesse caminho da unidade? O primeiro, a humildade. A gente tem que reconhecer que a gente não pode e não faz nada sem a ajuda do Espírito Santo. Que a gente não é nada sem pedir perdão quando a gente erra, sem ter essa humildade. Irmãos, a gente pode até achar que quando a gente magoou alguém, é difícil para a gente pedir perdão, mas acho que é mais difícil até para a pessoa receber o perdão quando foi ferida. Porque aquela história, quando a gente bate em alguém, quem bateu esquece, quem apanhou nunca esquece. Então a gente tem que ter essa hombridade em Cristo, de saber a hora que errou, parar naquele momento, não deixar para depois e ir lá e pedir perdão. Por quê? Isso demonstra humildade. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito, porque eu sou meio seco, que é a mansidão, que é aquela resposta sem agressividade, você ouvir o que o seu irmão, o que o seu amigo tem para dizer e responder com toda a calma do mundo. Porque como minha mulher me ensinou, eu sou adestrado por ela, não é o que você fala, é como você fala. Eu tenho até percebido isso, porque quando eu pego o pesado com a Lívia, ela vai chorar. Quando eu faço como a Lia pede, ela até continua conversando comigo. Por quê? Porque a resposta branda desvia a fúria, e sem fúria a gente não peca. É difícil no momento que o sangue está fervendo, que alguém aprontou alguma para você, você ouviu o que ela tem para falar, por que ela fez aquilo, dá vontade de estrangular a pessoa. Mas nessa hora, irmão, respira fundo, pensa que a gente escapou de ser pregado numa cruz e conversa com essa pessoa com mansidão. É duro, gente, já passei cada apuro com isso, mas estou na luta para mudar. Outro ponto interessantíssimo, a longanimidade, que é a paciência em meio às diferenças. Mas César, todos são diferentes? Infelizmente, ou até felizmente, todos são diferentes. Se você pegar até gêmeos univitelinos, aqueles que são literalmente os gêmeos idênticos, então você acha que eles têm a mesma identidade, tanto genética como no polegar, na digital? Não, eles são diferentes. Para vocês terem uma ideia do nível que isso chegou na Segunda Guerra Mundial, o Hitler tinha um médico que chamava Mengele, né? Os judeus que tinham filhos gêmeos, eles separavam no momento do nascimento e criava cada um de um jeito diferente para ver se ia ser a mesma coisa. Tem hora que a guerra é bruta, mas ela tem vários estudos médicos que foram feitos em guerra, principalmente de cirurgias, né? E ele conseguiu comprovar que mesmo sendo gêmeo e vitelino, conforme a criação, cada um ia ser identificado totalmente diferente. Eles não tinham nada parecidos. E mais para frente, que não existia naquela época, a gente sabe que se fizer o DNA hoje em dia, não tem ninguém igual a ninguém. Outra coisa que leva, né, a gente pensar nessa longanimidade, que eu lembrei do pastor nessa hora, né? Quando começa a ter debate entre os irmãos, eu prefiro o culto renovado, não, eu sou mais o culto tradicional, eu não gosto de bater palma, eu gosto de bater palma, eu não gosto de gritar, o outro gosta de gritar, o pastor quer pintar a parede de preto, colocar a luz de discoteca. O que a gente tem que entender? Que isso aí não faz parte da nossa missão. Se o pastor quiser fazer isso, ele vai se entender com Jesus, ele vai conversar com a diretoria. O que a gente tem que entender é que a nossa preferência nunca pode se sobrepor ao que tem que ser feito aqui, que é a unidade de Cristo. Se eu estou aqui, ele pinta a parede de preto, eu não gosto, sabe o que eu faço? Eu fecho o olho. Por quê? Porque você está aqui para servir e não para ser servido. A gente está aqui com uma função, eu sempre falo a mesma coisa. A gente é filho por adoção e servo por opção. Se você está aqui esperando ser servido, lógico que por você ser um servo, você acaba servindo alguém. Mas a nossa função aqui é servir e não ser servido. A gente tem que pensar o quê? Que antes de perder nosso réu primário, querendo matar algum irmão por algum problema, aquela coisa que você não consegue entender o que ele fez, por que ele fez, lembra de uma coisa: toda história tem 3 lados. Tem o do Denão, tem o meu e tem o verdadeiro. Então a gente tem que tomar posse dessas 3 versões, para daí a gente com calma, com mansidão e longanimidade, saber o que tem que ser feito. Isso não é puxando sardinha, eu admiro demais o pastor Rogério, porque eu nunca vi um cara com tanta mansidão e longanimidade. Eu já falei para ele várias vezes que vocês ficam brincando me chamando de pastor, eu acho que não é a hora, não é meu chamado, eu sou um ajudador, porque do jeito que eu sou, se Deus me melhorar muito, eu não ia ter ninguém sentado aqui, ia ter minha mulher, senão eu tenho que vir comigo de carona, porque eu não consigo ter esse tato. Eu tenho um amor demais, eu amo cada um de vocês em Cristo de verdade, mas eu não tenho esse tato que o pastor tem. Eu sou um cara mais seco que acaba machucando as pessoas. Hoje mesmo na entrada eu elogiei o olho da Renata, já ainda bem que minha mulher não viu, mas eu já tomei uma bronca do Arnaldo. Jesus do céu, só estou elogiando, eu sou tão burro que eu não sabia que não pode elogiar, tem que só olhar e ficar quieto. Mas
E agora eu vou tomar bronca da minha mulher. Por quê? Porque ela sempre fala a mesma coisa. Mulher, você não fala nada, você só olha. Nessa parte eu separei um versículo muito interessante para entender o que a gente tem que fazer um pelo outro, né? Que está lá em Colossenses 3, de 13 e 14. Também não precisa nem se preocupar, Rosa, eu coloquei aqui o resuminho. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Até pouco tempo atrás eu devia estar pensando, que a maioria dos membros está pensando agora, do que é esse suportai-vos uns aos outros. E isso aí, irmão, não é não aguentar a pessoa perto de você e você suportar ela do seu lado. Você não gosta da roupa dela, não gosta do cheiro, não gosta do cabelo, mas eu suporto porque está na Bíblia. Não, esse suportar vai mais além. Esse suportar de você dar apoio à pessoa, de você oferecer suporte para ela em qualquer situação. Por quê? Se ela é a unidade do corpo e ela faz junção com você, a gente acabou de ver o que acontece com o corpo quando a gente quebra essa unidade: a morte. Então a gente tem que saber o quê? Que esse suporte é importantíssimo, porque eles são nossos irmãos. A unidade que a gente tem que ter é o maior testemunho que a gente vai demonstrar para o mundo. Essa unidade de alguém olhar lá de fora e ver: meu, o que esses irmãos toda quarta, toda sexta, todo sábado, nos domingos, estão lá dentro junto? O que eles têm de diferente? O que eles estão fazendo lá? E eu tenho certeza, irmãos, que a hora que alguém entra nessa porta aí e senta, o Espírito Santo já vai para cima. Ele não vai dar chance para a pessoa pensar que, será que aqui é o meu lugar? Não, aqui é seu lugar porque aqui é a casa do Senhor. Para ilustrar isso, está lá em João 17, 21, né? Que Jesus orou para que todos sejamos um, para que o mundo creia e para que todos sejam um. O Pai como está em mim e eu no Pai. A unidade da igreja é nos sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo. Que a gente viu no começo da palavra. Sem o Espírito Santo tem como ter união? Não tem. A gente acaba usando os suportáveis da maneira que a gente viu antes, de ter que aguentar a pessoa. Por quê? Porque eu sou evangélico, eu tenho que manter uma aparência, igual que a gente falou da máscara, né? Vivendo de máscaras. Suportar a pessoa. Não, pelo contrário, você tem que entender por que aquela pessoa está te incomodando, conversar com ela, e vocês vão se acertar, se alinhar. Porque ninguém consegue ser amigo de todo mundo, mas todo mundo pode ter amor por todo mundo. Amizade é o que eu falo, até vínculo de pai com filho. Minha mãe teve 3 filhos. O que eu mais ouvia dos meus irmãos, que eu era o queridinho. Mas não é, a mãe e pai amam todos os filhos iguais. Agora você pode ter mais afinidade com um dos seus filhos. Por quê? Porque normalmente na hora do aperto, tudo quem corria era eu. Minha mãe estava no banco e estava com o pé machucado, faltava na faculdade para levar ela no banco. Quebrava alguma coisa na casa, quem arrumar era eu. Até hoje, eu chego na casa da minha mãe, por exemplo, tem uma dobradiça de um armário quebrado. Ela fala: você não troca para mim? Eu falo: mãe, mas o João vem todo dia aqui almoçar, meu irmão mais novo, né? Ela assim: mas ele vem tão cansado que eu não consigo pedir para ele. Eu falo: mãe, mas eu também estava trabalhando, pô. Não, mas você já está aqui. Eu brinco para ali, eu chego na casa do meu pai, eu já olho na garagem, já tem 2 galões de 20 litros d'água, que eu tenho que descer porque eles moram num sobrado, e minha mãe e meu pai têm quase 80 anos. Toca eu pegar os 2 galões e levar para baixo. Eu falo: mãe, por que o João não levou? Ele vem tão cansado. Para você ter uma ideia, meu irmão tem 43 anos. Ele chega na casa da minha mãe, o prato dele está pronto, a carne cortada e uma colher para ele comer. Ele não corta nem a carne. Por quê? Porque foi a raspa do tacho, né? Ele foi todo coitadinho, teve vários problemas durante a gestação. Eu entendo isso, mas você tem que pensar 2 vezes para não ficar nervoso, viu? Eu já falo para ali, eu vou na casa da minha mãe, eu já vou orando antes, por quê? Porque chega lá, tudo eu tenho que resolver. Outra coisa importantíssima, porque a gente tem que mostrar para o mundo, quando a gente sai dessas portas, né? Toda vez que você estiver em algum lugar que alguém saiba que você é um crente, um evangélico, um cristão, você vai ser julgado. Principalmente hoje em dia. Porque se a gente voltasse no tempo, há 30, 40 anos atrás, na época dos nossos avós, quando um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher falava que era crente, aquilo era um voto de confiança. Aquela pessoa você podia confiar até debaixo d'água, no pelo do bigode, que o que ela falou com você ia ser cumprido. E por muito tempo foi assim. Só que hoje em dia, até essa confiança, essa credibilidade a gente perdeu. Se vocês verem, até o negócio do Banco Master lá, apareceu o nome de pastor, pastor dando mau exemplo, tudo isso acaba, é o que eu falo, não tem como separar o joio do trigo nessa hora. Na Bíblia fala que você não pode separar o joio do trigo quando é pequeno, porque são iguais, tem que esperar crescer. Só que até esse joio crescer, para você diferenciar do trigo, todos nós somos medidos e julgados a cada instante, no seu trabalho, quando você está no shopping e encontra alguém, o jeito que você se veste, o jeito que você fala.
Gente, é uma coisa que é fora da curva. Por quê? Porque eles estão sempre procurando alguma coisa para nos jogar na cara, para atacar a gente. Eu nunca vi um nome como o de Jesus incomodar tanta gente. Você fala de Deus, vai todo mundo dando sorriso. Tenta falar de Jesus, parece que muda tudo. A pessoa fecha a cara. Meu pai, a gente tem orado há anos para ele se converter, e tenho fé que ele ainda vai se converter em nome de Jesus. Mas você senta com ele e fala assim: pai, te amo, um beijo, fica com Deus. Ah, fica com Deus, filho. Agora fala alguma coisa de Jesus pro velho. O bigode dele fecha, eu não vejo nem a boca do cara, não quer mais conversar. Aí você vê que tudo tem uma explicação, né? Eu não lembro se eu contei já isso, mas olha que loucura, né? Minha mãe casou em 73 com meu pai. E ele, como bom namorado, minha mãe já era evangélica, ele estava se convertendo, né? Aí na semana do casamento, o pastor que ia fazer o casamento dele foi na casa da minha avó, e estava meu pai e minha mãe lá fazendo a corte, né? Sentadinho no sofá, tudo. E esse pastor chega e fala que meu pai estava endemoniado, que ele não podia casar meu pai, que o nome dele não ia estar no livro da vida, que a minha mãe não podia casar com ele. Pô, pensa, cara, para um cara que você está tentando converter, eu chegar e falar assim: Renata, você está endemoniado, você não pode casar com o Arnaldo. Enquanto a gente não fizer um processo de libertação, você não casa. Então você já imagina como meu pai casou, a opinião, a ideia que ele tem de uma pessoa cristã. Depois de várias décadas, ele conheceu um pastor, que foi inclusive o que me batizou, chama pastor Tomé de Souza. Ele é um missionário da Junta Mundial. E meu pai é um cara estudioso, ele é aquele cara chato. E esse pastor Tomé, gente, é fora da curva. Pensa num cara culto, fala 5 idiomas, o cara é fora da curva. Ele foi o único pastor que até hoje meu pai fala que gostou. Ah, se o pastor Tomé estivesse lá, eu ia. Ah, não sei o que eu ia. Por quê? Olha o que uma marca faz depois de 53 anos. Ele não aceita vir numa igreja, ele não aceita receber uma palavra de mágoa. Só que como é que eu vou falar para um homem de 80 anos explicar que ele tem que perdoar? Eu falo, mas entra por aqui, sai por aqui. E se eu começar a falar muito, ele dorme. Ou senão ele vai falar um monte de palavrão e vai me tocar da casa dele. Mas tentar eu tento toda a vida. E temos que lembrar de outra coisa: a gente tem que resgatar esse brilho da unidade divina que a gente tinha, que nossos pais tinham, nossos avós tinham. A gente tem que saber que onde a gente está, essa unidade tem que brilhar e fazer a diferença. A gente tem que saber que o Espírito Santo em nós atrai pessoas para nós, ele não afasta. É o que eu estava falando aqui, de subir aqui para pregar. Gente, eu sempre estou com a boca seca, nervoso, mas cada vez fica mais prazeroso estar aqui. Por quê? Porque cada vez que eu tenho que subir aqui, eu tenho que me abrir mais ao Espírito, buscar mais a palavra, tentar buscar o que ele está falando no meu coração. No sábado, quando eu estava pregando sobre a palavra da unidade, eu estava orando, eu vi Jesus entrando com uma bandeja cheia de alimento aqui pelo corredor. Ou seja, ele vem todo o culto entregar esse alimento espiritual para a gente só tem que receber. Mas por que é tão difícil? Porque a gente é bombardeado 24 horas por dia. A nossa transformação para trazer essa unidade, esse brilho do Espírito Santo, a cada dia fica mais difícil. Por quê? Porque o mundo luta pela escuridão, e onde tem luz não fica escuridão. A gente sempre vai ser visto como os chatos da história, a pessoa que não vai em festa, a pessoa que não bebe, a pessoa que isso. E como o pastor diz, eu não estou falando que é errado beber, cada um faz o que quiser da vida, todo mundo é adulto, não vou julgar ninguém. Mas o que a gente tem que saber? Que tem que ter mudança na nossa vida quando a gente conhece Jesus de verdade. Ali eu vim falando das minhas roupas, eu estou com as roupas largadas tudo, mas é uma roupa bonitinha, combina. Não vou conseguir, acho, subir aqui um dia igual o pastor todo chique, pregar de terno, não é a minha praia. Mas o que eu fico feliz é que Deus vê nosso interior, né? Ele vê nosso coração. Então Ele sabe que eu estou aqui disposto. Então nossa luta é o quê? Para que essa unidade com o Espírito Santo atraia novas vidas, e a gente tem que ser exemplo vivo disso. Nossa missão nessa terra é só uma: é servir e angariar vidas, arrancar vidas que estão no inferno e poder apresentar o plano da salvação para eles. Porque é a única coisa que a gente vai ser cobrado. O que você pede perdão, Jesus joga no mar do esquecimento, não vai ser nunca mais lembrado. Mas eu tenho certeza que ele vai chegar e falar assim: Márcia, queria você teve a oportunidade de conversar com aquele rapazinho lá, falar de mim, por que você não falou? Aquele cara foi para o inferno. Pensa Jesus olhando para você e falando que você fez besteira. Cada vez que ele fala, você vai dando uma encolhida na cadeira, uma encolhida na cadeira, uma encolhida na cadeira. Quando vê, vai aparecer uma formiguinha. E eu sempre pensava, né? Eu vi uma pregação uma vez que, para mim, sempre a imagem foi assim: tem uma fila, tem Jesus sentado e um telão. Quando chega a sua vez, vai falar: Sara, vamos ver se o filme da sua vida. Nas partes que você pecou, pediu perdão, eu acho que vai ter uma parte preta, pula e volta para onde você estava.
Agora imagina às vezes que você errou sabendo que tinha errado e não pediu perdão, e todo mundo vai ver. Não é questão da vergonha, é a questão de cada vez que você comete um erro e não pede perdão, se você estiver sentado, você vai sentir seu pé começar a esquentar. Vai começar a esquentar, até chegar uma hora que, em nome de Jesus, não vai acontecer com nenhum aqui, dele falar: aparta de mim porque eu não te conheço, você não faz parte do meu rebanho. E gente, aí acabou a história. Também separei algumas práticas diárias, que podem nos levar a viver essa unidade, né? O primeiro está lá em Atos 1:14, que é a oração conjunta. Em Atos 1:14 está dizendo que todos eles se reuniam sempre em oração e comunhão. A oração já não fortalece o nosso vínculo com o Espírito Santo, com Jesus? Quando a gente faz ela em grupo, uma unidade maior, a gente vai ter muito mais poder nos pedidos. Eu acho sensacional, porque aqui se encaixa exatamente o que a gente está fazendo, que é o Evangelho nos lares. Gente, é um momento que assim, eu curto demais, eu ali, a gente se diverte, porque é um momento que você começa a ter tanta intimidade com aquele seu grupo, que a gente consegue conversar dos problemas de cada um, a gente consegue saber das bênçãos que cada um recebeu, a gente consegue saber o que eles estão precisando que a gente ore, a gente recebe um alimento espiritual, no final recebe alimento físico, sempre gostosinho. Eu sempre falo, reunião que só tem crente magro, nenhum é crente de verdade. Tem que estar um pouquinho com uma barriguinha, porque crente que é verdade, gosta de comer. Ontem mesmo, né, a gente estava no grupo, vamos uma reunião às 7 horas, 7h30. Aí um estava trabalhando, o outro estava com um problema, a pessoa não podia ir. Resumo da ópera, foi um evangelho no lar em família. Foi eu, a Lia, a Márcia e a Mariana. Cara, tinha tudo para não dar certo, né? Porque aquelas duas lá é igual cão e gato. Aí eu sentei do lado da Lia, falei, vou ficar quietinho aqui, né? Quem sabe elas querem só assistir um dorama e eu fico na boa, né? Mas aí a usada por Deus da minha esposa já desligou o dorama e falou: aí, vamos começar? Falei, bora pra cima. A gente teve um tempo tão, mas tão gostoso. No final a gente deu as mãos, a gente fez as orações. Foi um momento tão legal que eu falei assim: gente, eu vim pra cá, a hora que eu vi que era só nós 4, eu estava até desanimado. Aí você vê o que o Espírito Santo faz. Você vê a alegria das pessoas, a gente deu risada, a gente ceou junto depois, conversamos sempre lá quase 10 horas da noite. Uma coisa que eu achava que já não ia ser nada, quando você está em unidade, o Espírito Santo está presente, se transforma numa bênção, numa alegria que é fora da curva. Sabe, eu canso de aprender com pessoas improváveis o Evangelho no lar. Sabe, aquela pessoa que você está assim, está quieta, de repente ela fala uma frase, fala: meu, isso aí mudou meu pensamento. Como é que eu nunca pensei nisso? É incrível como Deus usa as pessoas. É aquele que fala que usa até as pedras. É fora da curva. Outra coisa muito importante para a gente manter essa prática diária da união, né? Da unidade, é a unidade marido e mulher. Essa unidade é fundamental para você poder mostrar para os outros a quem você serve. Eu estou com a Lia num ponto que a gente já é senhorzinhos, né? Então a gente tem os programinha de rotina. Aí eu acho interessante, porque todo domingo de manhã eu acordo 5 horas da manhã, eu vou para academia, ela fica no sono restaurador dela. A hora que eu volto, eu tomo banho, acordo ela, a gente pega o carro e vai para é uma floricultura, né, amor? Pode chamar assim, né? Chama Bosque de Fiore. É uma floricultura, mas tem um mini cafezinho lá. É na estrada, quase chegando em Bragança. A gente pega o carro, vamos daqui até lá dando risada, conversando, chega lá, é sempre a mesma coisa. Come 2 pães na chapa, eu tomo um cappuccino, ela toma 2 e a gente acha uma fatia de banoffee. Todo domingo é a mesma coisa. E sempre a gente está lá, os dois sentados conversando, a gente parece 2 tontos, fica dando risada à toa. E tem o casal que é o dono lá, o seu Paulo e a dona Shirley. E eles conseguem ser mais velhos que a gente, né? E a gente começa a conversar, essa mulher começou a conversar com a gente, conversar com a gente. E minha mulher tem um vício em conhecer condomínio. E os dois moram num condomínio de chácara lá perto. Aí um dia ela falou assim: nossa, vocês moram lá na Capela do Barreiro, queria tanto conhecer lá. Ela falou: vamos combinar assim, domingo que vem vocês vêm na hora que a gente fechar, a gente vai para lá, vocês conhecem o condomínio. Falei para ele, amor do céu, você quer me matar de vergonha? Nem conheço os dois, como é que a gente vai lá? Mas você acha que eu tive chance? Eu fingi que eu esqueci, mas ela lembrou. Fomos lá, fomos no condomínio dos dois. Chega lá, não bastasse, falei: eles vão no carro deles, eu vou com o meu atrás, a gente conhece tudo e vaza, né? Vamos embora. Sou super aberto a novas amizades, né? Chega lá, ela para, vê a dona Shirley correndo e fala assim: olha, estaciona a caminhonete aqui, vamos no carro com a gente. Putz, vamos no carro. Gente, que casal agradável, é coisa de Deus. Esse casal mostrou o condomínio inteiro pra gente, até uma capela que eles têm lá, uma igrejinha da época dos escravos.
o negócio é maravilhoso. Falei, bom, acabou, né? O tour, vamos embora. Não. Depois levaram a gente na casa deles, a gente conhecia a casa inteira. Ainda queriam fazer um churrasco pra gente almoçar. Assim, não precisou nem inventar desculpa, né? A gente tinha compromisso mesmo, não pôde. Mas aí eu fiquei pensando, por que eles fizeram isso? É porque eu e ali a gente está sentado todo domingo? Não, porque tem um monte de gente que vai todo domingo lá. E eu creio nisso, eles veem a luz do Espírito na gente. Olha, o que esse casal diferente tem que estar aqui todo domingo dando risada? Eu nunca vi eles de bico, eu nunca vi eles reclamando. E isso atrai pessoas. Eles é uma meta que eu vou conversar com a minha esposa, que a gente já vai partir para cima. A gente vai começar de domingo a tomar um cafezinho e jogar uma semente. Tomar um cafezinho, jogar uma semente. Por quê? Porque isso vai fazer diferença no futuro. É igual aquela palavra que você ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ela pode até fazer uns contornos ao longo da vida, mas ela sabe onde ela tem que chegar. E, para continuar nosso domingo, para vocês ficarem bem alegres, a gente volta para casa, almoça em casa, tira o soninho da beleza à tarde. Aí, para fechar o programa de velho, o que a gente faz? A gente acorda, toma banho, pega o carro, vai para o Galeria, que é um shopping lá em Campinas, para ir numa cafeteria que chama Maria Antonieta. Agora, olha o nível. A gente senta lá, pede um docinho sem açúcar e sem glúten para cada um e toma um chazinho de hibisco à tarde. Aí até aí tudo bem, a gente faz as coisas meio doidas. Aí minha esposa começa assim, amor, eu queria lembrar uma música. Falei, qual? Falei, não lembro o nome nem a letra, eu só sei assobiar. Falei, amor, como que eu vou adivinhar? Não, você é meu marido, você está acostumado assim que adivinhar. Falei, tá bom, assobia aí. Ela começou a assobiar na cafeteria, só que ela não sabe assobiar. Ela falou assim, ó. Ela começou a rir de chorar e eu rindo de chorar. Quem olhando falando, o que esses dois retardados estão fazendo aí? Mas eles veem a diferença por quê? Depois de muito tempo, a gente andando no shopping, dando risada sozinho, ela parou, ela conseguiu assobiar tipo uns 3 segundos da música e por um milagre divino eu consegui adivinhar qual era a música correta. Mas irmãos, essa unidade, essa alegria que a gente passa, não impacta só na vida dos outros, impacta na vida dos nossos filhos, aumenta a nossa unidade com nossos filhos. Porque eu tenho certeza de uma coisa, a Lívia, eu tenho certeza do que ela quer ter de casamento na vida dela. Eu sei o que ela vai buscar, quais são os padrões dela, porque ela viu isso em casa. Não é porque a gente está aqui, eu não sou nunca melhor que ninguém, eu não sou não vou falar imprestável, mas sou um cara dureza. Mas pô, a gente nunca brigou em casa, a gente nunca levantou a voz um com o outro, estamos casados há 22 anos, a gente namora há quase 24. Por quê? Porque desde o começo teve respeito, só que o respeito ele se transforma num amor devido ao Espírito Santo, que se torna fraternal. Você tem uma amizade. Minha melhor amiga é aquela mulher lá atrás. Ela que me faz rir, ela que cuida de mim. É uma coisa tão legal que assim, quando eu não estou com ela, eu estou trabalhando. Porque se eu não estou trabalhando, eu estou em casa, eu quero ir no galpão lavar carro. Mas ela vai comigo. E acaba de lavar o carro, ela joga uma partida de sinuca comigo, a gente dá risada, chega em casa, agora a gente comprou uma mesa de ping-pong. Cara, pensa numa mulher que não consegue nem acertar a bolinha. E damos risada, a gente passa, a gente consegue ter prazer na presença do outro, por quê? Porque a nossa unidade é abençoada por Jesus Cristo. E essa unidade tem que ser feita com os amigos, com os familiares, com os filhos. Por quê? Porque ela vai atrair pessoas para a gente. Essa unidade consegue mostrar o que a gente é diferente dos outros. Eu estava pensando muito nisso. Lembra que eu falei no começo que a gente é a base dessa unidade, né? Cunha, põe a cruz número 1 lá. Olha a obra de arte que minha esposa fez na inteligência artificial para mim. O que significaria a cruz? Eu, que somos nós, somos a base dessa sustentação. Não que Deus não possa sustentar, Ele pode, mas Ele dá essa autoridade, essa função a nós. E a gente consegue fluir através dessa unidade com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus. A gente flui de maneira natural. E essa unidade aqui é a base de todas as outras. Por quê? Põe a próxima, Cunha. Essa unidade forma um domo que protege a gente, protege a nossa família, protege nossas relações e nossa casa. Se a gente quebrar a base disso aqui, essa cruz cair, esse domo vai ser quebrado. Se a gente tirar um braço da cruz, ela perder o equilíbrio de lado, ela vai ser quebrado. Ou seja, a unidade é fortalecida pela base. E a honra que Deus nos deu de ser essa base. A gente tem que pensar o quê? Que essa unidade é fruto do Espírito? É, mas ela ainda exige o esforço humano. Sem o nosso esforço, Deus vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar fazendo tudo o que precisa, porque Ele é o Deus do impossível. Mas a gente tem que saber o quê? Que nosso esforço mantém isso aqui ativo até o dia que a gente estiver na nossa casa celestial. Porque é isso que Ele está buscando para a gente.
É isso que Ele pede para a gente. A gente tem que se comprometer a ser mais vezes agente do Espírito Santo. Por muitos anos eu descobri que eu fui agente secreto do Espírito Santo, e às vezes nem eu sabia que era agente. Eu tinha vergonha de falar que era evangélico, eu tinha vergonha de orar, eu tinha vergonha de tudo. Hoje, acho que quando a gente fica mais velho, não é que a gente fica sem vergonha, a gente fica mais sapiente, a gente tem mais sabedoria do que tem que ser feito e para de se importar com o que os outros acham. Hoje, eu não tiver que orar, eu oro, eu não tiver que falar, eu vou falar. O pastor já fez quebrar esse negócio na minha vida. Mas a gente tem que saber o quê? Que toda essa base, essa unidade que Jesus nos oferece, de segurança, de amor, de cuidado, depende da gente. Jesus, o Espírito Santo, ele é tão, mas tão sensível, que ele nunca vai meter o pé na porta e entrar na sua vida. Você tem que convidar. E a hora que você convida, ele te dá oportunidades que você nunca teria de saber o que é o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado dele. Que a gente sempre fala de você estar num aperto que você não vê saída e de repente aparece. O milagre é você só vive quando você está em união com o Espírito Santo. Eu usei agora sim, tema do mês. Eu pensei muito nesse tema do mês sábado quando o pastor botou, né? Que a gente vê, vamos pensar no inverso. Todas essas pedras jogadas no chão, umas separadas das outras, elas teriam alguma função? Seria útil para tropicar, jogar no estilingue, quebrar algum vidro, alguma coisa. Mas só que olha que interessante, essas unidades juntas, mesmo sendo todas diferentes uma das outras, formam um muro sólido, um muro que não vai cair, vai resistir à tempestade, a furacão. Por quê? Pela unidade uma das outras. É isso que a gente tem que buscar. Por quê? Porque todo instante a gente vai lutar a cada dia para obter essa fé, para obter essa força, obter esse privilégio de servir ao nosso Deus. Por quê? Porque a vitória já é garantida a nós pela essa unidade, pela palavra do Senhor. Amém? Irmãos, que a gente possa pensar durante essa semana, não no que nos impede da unidade, porque não tem o que impedir, isso só depende da gente. Que a gente possa ser forte o bastante de ajoelhar, clamar ao Espírito Santo para Ele te falar onde você vai ter que fazer essa unidade e começar a atrair pessoas para o reino dele. Porque isso depende da gente. Se a gente não fizer isso, na palavra fala que os anjos farão, as pedras farão, mas enquanto Deus nos dá essa honra, que a gente possa ter humildade de ajoelhar, falar: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como evangelizar uma pessoa, eu não sei como falar uma pessoa, mas eu garanto que Ele dá essa sabedoria. Ele capacita qualquer um. Ele está me capacitando de falar aqui. Eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz. Eu monto a palavra, eu chego aqui, eu não sei nem o que falar, eu estou tremendo, dá frio, dá calor. Mas a hora que você se entrega ao Espírito Santo e você forma uma união estável, a santa unidade, como eu falei no começo, você vai saber que a gente é possível quebrar todos os paradigmas. Não vai haver impossível para a gente nessa unidade divina. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua casa, Pai. Eu espero, Pai, e peço de coração, Pai, que essa palavra faça frutos, Pai, em cada vida aqui presente, Senhor. Que possamos entender, Pai, a importância da gente refletir, Pai, a Tua luz, através da unidade com a Santa Trindade, Pai. Que possamos entender que nós formamos, Pai, o Teu corpo aqui na terra, Pai, e que nós somos importantíssimos para a Tua obra, Pai, essa função tão nobre que o Senhor delegou a nós, Senhor. Eu peço agora, Pai, acompanhe a cada um de volta para casa em paz e segurança, Senhor. Que possamos ser um resto de semana abençoada, Pai. E saibamos, Pai, que o Senhor está sempre conosco, Pai. Obrigado por nos amar incondicionalmente, Senhor. E obrigado por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar em espírito, com os nossos corações abertos, porque essa palavra ela é viva e eficaz, e que a cada dia nós possamos viver em unidade, tendo um só pensamento, tendo uma só fé, tendo um só objetivo, e que Jesus, Ele seja o Rei do nosso coração. Rei do meu coração, seja a minha fortaleza,
razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, não me deixarás jamais. Se coloque em pé nesse momento, com essa certeza dentro do seu coração, que independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, o Senhor está com você em todo o tempo. Por isso continue declarando: Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.
Querido Deus, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por nos permitirmos ouvir a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por nos encontrarmos contigo nesta noite, podermos adorar, exaltar, engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, por nos ter tão perto do Senhor, um Deus tão grande, tão poderoso, e ao mesmo tempo tão perto, tão próximo de cada um de nós, Pai, nos permitindo chamá-lo de Paizinho. Ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar na Tua casa. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, meu Deus, pelas nossas diferenças, porque é as nossas diferenças que fazem o Teu corpo perfeito. O Senhor não chamou pessoas iguais, o Senhor chamou pessoas diferentes, Pai. E é na diferença de cada um que nós formamos um corpo perfeito, com uma cabeça perfeita, Pai. Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos, e Te adoramos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Estenda as Tuas mãos para cá. Que a bênção de Deus esteja sobre você e também esteja sobre seu lar, aonde quer que ele esteja, aonde quer que a tua família esteja, através da tua vida, da tua autoridade. A bênção do Senhor se estenderá e tocará todos os teus. Que o Senhor proteja você e a tua casa contra todo mal, que Ele continue trazendo provisão para você e para os teus, e nada venha faltar no teu lar. Que a boa mão do Senhor esteja ao teu favor, que o Espírito Santo de Deus continue te conduzindo e te instruindo, e que a graça maravilhosa do Senhor superabunde sobre você e os teus. Que você volte para casa em paz, em segurança, e que você tenha um restante de semana maravilhoso e abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos, amém? Deus abençoe. Estamos encerrados, vocês estão em casa, Deus abençoe. Um restante de semana abençoado.